E se você pudesse descobrir uma forma de atrair dinheiro para a sua vida? Nós sabemos que todos nós, a vida toda, sonhamos com a liberdade financeira, ou seja, realização dos sonhos. Seja comprar uma casa, comprar um carro, viajar com a família, seja também comprar aquele item que você queria muito, desde um tênis, um relógio de luxo, enfim, cada um tem o seu sonho. Mas e se eu falasse que tem um caminho para isso? Você seguiria esse conselho? Mas eu acho que é muito relevante também te perguntar: como você lida com o seu dinheiro? Será que você está fazendo a forma correta? Bom, se tal não tá, nós vamos conversar sobre isso hoje e eu vou te entregar três pontuações que faz você atrair o dinheiro. E claro, se não fizer, você faz o oposto. Você manda ele para longe. E claro que ninguém quer mandar o dinheiro para longe. Eu não quero. Mas por muito tempo eu fiz isso. Claro que sem intenção, sem saber. E na maioria das vezes as pessoas fazem isso, expulsa o dinheiro das suas vidas porque está utilizando os códigos errados e fazendo a sua mentalidade sofrer ao decorrer da vida com a própria escassez de dinheiro. Não vamos entrar em mérito que a política acaba sendo diferente, a gente acaba não tendo as mesmas regalias de um país desenvolvido, pois nesses países o foco até é ajudar no crescimento e desenvolvimento. Bom, saindo da política, vamos entender que tudo o que acontece conosco em relação a dinheiro é um treinamento mental. Nós precisamos organizar nossa mente, entender os códigos para que a gente possa sim fazer dinheiro. E fazer dinheiro é possível. Tem várias pessoas na internet falando sobre, escritores antigos falando sobre. Nós precisamos ajuntar essas informações e fazer aquilo que já está dando certo. Porque ninguém quer inventar a roda. E todo mundo que tenta tem grande possibilidade de se dar mal. Bom, eu tenho uma experiência própria. Se desesperar por causa de dinheiro faz você perder mais dinheiro. E eu vou trazer três códigos para vocês importantes para mudar a vida de vez nesse bendito ponto que é como atrair dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas para quê? E eu já vou pedir para você, comenta aí, por que você quer dinheiro? Qual é o objetivo que você quer ganhar dinheiro? Parece uma pergunta fácil de responder, mas ela leva diretamente para onde você vai em relação a ganhar uma quantia X ou uma quantia mais alta. Isso depende muito do que você vê quando a gente fala sobre moeda, sobre dinheiro, sobre ouro, sobre riquezas, sobre bens. Então já vai refletindo aí. E aí eu vou começar aqui com vocês com o primeiro código que eu queria trazer para vocês: escassez. E a escassez financeira, ela traz diversos problemas. Toda vez que você tiver medo ou ansiedade em relação à parte financeira, você vai ter um grande problema na parte de organização de hormônios no seu cérebro. Vou te explicar. Toda vez que você tem medo de perder dinheiro, ou medo de faltar esse dinheiro, ou ansiedade para ganhá-lo, você começa a inflamar o seu corpo. E olha só o que eu estou te falando, realmente é inflamar. Você vai estar inibindo o cara, o responsável por decisões inteligentes, que é o córtex pré-frontal. E com isso, você vai ter dificuldades para tomar decisões cabíveis que vai te ajudar a atrair esse dinheiro. Todo mundo que fica na sensação e na vibração de escassez e ansiedade por ganhar o dinheiro, e na maioria das vezes a ansiedade de ganhar o dinheiro, ela provém de medo de faltar. As pessoas acreditam que é só o pobre que fica nesse problema de escassez. Não é. Muitas pessoas e muitas pessoas mesmo. Escuta o que eu estou te falando. Quanto mais ganha, mais medo tem. Mas como assim, Elvis? Quanto mais ganha, mais medo tem? Porque assim, imagine você. Você hoje ganha R$ 1 milhão. Ah, é ok, você ganha R$ 1 milhão. E você tem agora um padrão de vida diferente.
E você tem herdeiros, você tem família, enfim. Você fala, e agora o que eu faço com esse R$ 1 milhão? E é por isso que também aqui na nossa empresa nós temos a Navivienne, que ela trabalha com essa parte financeira, de ensinar as pessoas como gerir o seu dinheiro, como colocar, como a gente fala, sempre o cesto com os ovinhos em cada lugar certo, porque você sabe que não pode ter um tipo só de investimento. Os grandes investidores falam que é necessário ter ao mínimo 10 tipos de investimentos diversificados. Isso é para você não correr o risco da ruína. Mas não é investimentos em um polo só. Muitas pessoas falam, 10 investimentos, e vai lá e compra 10 ações diferentes na bolsa de valores. Não, a bolsa de valores, quando você vai comprar ações, as ações é um tipo de investimento. E se você acreditar nisso, você vai comprar um monte de ação, vai pulverizar a sua carteira e depois você vai ter problema quando tiver uma crise dessa que está acontecendo. Bom, não vamos entrar em investimento com toda essa força, mas o mais importante é entender. É preciso sair dessa sincronia, medo de perder o que tem, e tudo isso é importante realmente expulsar da sua mente. Quando acontece de você vibrar, de você ficar pensando constantemente no medo de perder ou na ansiedade de querer ganhar, você ativa um botão negativo na sua mente que faz você tomar decisões defensivas e imediatas. As defensivas você vai perder oportunidades de ganhar. Às vezes a pessoa acredita que de deixar o dinheiro na poupança é muito rentável, é muito legal, tranquilo. E na verdade, pode ser que não. Vamos supor, como já aconteceu na história da economia mundial, aconteceu isso com vários países. Você entra numa guerra e essa guerra se estende. Quando a guerra se estende, qualquer país tem o direito das pessoas que têm investimento em poupança e derivativos de renda fixa. O que eles fazem? Eles transformam o seu dinheiro em títulos e falam, agora é o seguinte, você tem o dinheiro aí, mas só vamos pagar quando acabar a guerra. Eles utilizam o seu dinheiro exatamente para custear a guerra, seja criando empresas, indústrias para fazer armamentos, para alimentos para mandar para quem está guerreando. Isso tudo pode acontecer, como já aconteceu em vários países. É claro que a gente não está pensando aqui em trazer com o pensamento guerra, mas o mais importante é você ser o máximo antifrágil possível. Tem livros que falam, tem até um livro que chama Antifrágil, que ele fala justamente isso. Você tem que pensar o quanto eu posso ser menos frágil possível. E com isso você consegue proteger de fato os seus bens, a sua fortuna, aquilo que você ganhou com tanto suor. Agora vamos para a segunda que eu falei, que aí você vai também para decisões imediatas. Essa é a pior. As decisões imediatas é aquela pessoa que instintivamente ela quer ganhar dinheiro rápido. Isso por quê? Porque o medo é tão grande de ficar numa situação ruim que se encontra, de trabalhar onde não gostaria, que agora está tendo muitas pessoas com burnout, ou até de faltar a comida no prato. Elas começam a arriscar, mas não de uma forma inteligente. Lembra que eu falei que bloqueia o seu cérebro e você não consegue tomar decisões inteligentes? Você começa a tomar decisões defensivas. E tem pessoas que vai para decisões imediatas. Automaticamente elas começam a jogar na loteria, a jogar nas bets que tem agora, jogos de azar, acreditando, nossa, se eu fizer só isso, vai multiplicar o meu dinheiro. Eu vou sair da água para o vinho. O famoso day trade. Eu tenho a grande experiência, eu passei pelo day trade por 2 anos e cheguei a perder muito, mas muito dinheiro daquele que eu não tinha. Isso chegou até a interferir negativamente no meu próprio relacionamento com a minha esposa. A minha vontade era nobre, eu queria tirar a gente daquela situação, mas por decisões imediatas, através da ansiedade de querer mudar rápido daquela situação, de querer realmente trazer o dinheiro que nós precisávamos, eu acabei tomando decisões imediatas, decisões com risco sem cálculo, porque todo mundo só cresce com risco.
mas você precisa estudar os riscos. Não é deixar de arriscar, mas aprender a arriscar. Porque o risco faz parte. Você sai de casa, você já está com risco. Você acordou, você já tem um risco. Risco do quê? Risco de levantar da cama, a tropeçar, bater a cabeça, ter um traumatismo craniano. Isso acontece, hein? Vários riscos de atravessar a rua, riscos totais de perder parentes. Tudo isso acontece. A vida é um contrato de risco. E se você ficar na defensiva, você não sai do lugar. Se você tiver decisões imediatas através de ansiedade, você acaba trocando os pés pelas mãos. Ou é as mãos pelos pés? É alguma coisa assim. Mas, como eu estava falando, eu passei por isso e eu queria parar de fazer, mas quando eu olhava, eu falava, nossa, agora eu sei o que eu estou fazendo e na verdade eu não sabia nada. Inclusive, estou escrevendo um livro sobre dinheiro para que as pessoas entendam sobre esse processo, o que é o dinheiro, o que ele resolve, qual é o seu objetivo, como nós devemos olhar para ele, qual é a influência dele no mundo. Tudo isso você precisa entender para você ter um bom relacionamento com o dinheiro. Bom, dentre isso que eu falei, nós vamos agora compartilhar o próximo código, que é o código 2. E no código 2 nós vamos falar sobre o apego excessivo ao dinheiro. A maioria das pessoas entra nesse problema e nem percebe que está. Muitos vão chamar de ganância, outros confundem com ambição, mas nós sabemos que ele é altamente destrutivo. O apego excessivo ao dinheiro faz você entrar numa prisão emocional. É quando você abre mão de tudo pelo dinheiro. O dinheiro passa a ser o seu Senhor. E na verdade até na Bíblia diz, em vários livros de finanças diz, que você precisa ser o senhor do dinheiro e não o escravo dele. Pois se você realmente estiver dentro dessa vibração negativa de apego excessivo ao dinheiro, você vai entrar numa prisão emocional. E essa prisão emocional vai sugar a sua energia, vai sugar a sua família, vai sugar tudo que você tem. Porque tem uma lei que muitas pessoas não sabem. Quanto mais você estiver apegado ao dinheiro, mais ele foge de você. Ele foge de você de várias formas. Porque na nossa vida a gente vai ter vários tipos de prosperidade. O dinheiro, a parte financeira, é apenas uma delas. Nós temos a família, que quando você tem apego ao dinheiro, você destrói a família, porque você vai abrir mão de momentos especiais com a sua família, abrir mão de deixar um pouquinho aquilo que você queria fazer para ganhar dinheiro de lado, para dar atenção. Você vai abrir mão da sua saúde, muitas vezes você vai trabalhar sem comer direito. Eu conheço muitas pessoas que passam por isso, nem bebe água durante o dia, porque elas estão tão vidradas em ganhar dinheiro que o dinheiro começa a ser o fim e não o caminho para os seus sonhos. E quando você distorce isso, traz um grande problema para você. E por isso que eu trouxe esse tema tão importante, porque o medo constante, ele vai te gerar medo de perder e medo de não ter o suficiente. Tudo isso, o apego ao dinheiro vai trazer esses tipos de medos. E essa interação com esses medos, eles vão começar a reafirmar no seu cérebro e reafirmam no subconsciente. E nós sabemos que todo mundo tem uma vibração que, quanto mais você pensa com sentimento naquilo, mais aquilo acontece na sua vida. Ao mínimo, ele dobra. Então, se você tem medo de perder, mais perdas você vai ter. Se você tem medo de gastar, mais dificuldade você vai ter para gastar. Então, se você tem medo de não ter o suficiente, mais você vai ter escassez na sua vida. Portanto, tome muito cuidado com isso. O que nós precisamos fazer é o inverso. E aí está o nosso código. É atrair riqueza. E como a gente atrai riqueza? Eu achei muito legal no meu estudo que eu fiz que o atrair riqueza vai da percepção de valor. Você precisa perceber o valor que você tem. Entender que o ativo que vai te render a sua riqueza não é o ativo material, e sim o seu ativo intelectual. Dinheiro, riquezas, bens, você pode perder da noite para o dia. Mas o seu ativo intelectual, aquilo que você é,
aquilo que você estudou, que você aprendeu, que você viveu, a percepção que você tem da sua vida, aquilo ninguém te tira. E com aquilo você faz riqueza. E quando você percebe isso, é uma chave que vira extraordinária, faz você conquistar riquezas muito além daquilo que você acreditava. Então você precisa sair daquela percepção que você tinha, que você precisa ter dinheiro para você conquistar. Isso gera prisão emocional. E quando você percebe que não, eu preciso ser o valor, você traz de volta o controle para sua vida e aí sim você consegue ter aquilo que você desejava. Isso mostra que você agora sim está no comando. E a tranquilidade interna faz com que você perceba que você é a fonte geradora. E o último código que eu gostaria de compartilhar com vocês é a intenção direcionada. Ou seja, qual é o grande problema que todo ser humano tem? É o desespero, o apego pelo dinheiro. Na intenção direcionada, você vai mudar essa logística. Porque nós já sabemos através dos outros códigos que você chama mais escassez, mais miséria, mais pobreza para você quando você tem desespero por ter dinheiro. E o desapego é o nosso caminho. Mas na intenção direcionada, você cria um planejamento mental. E não só mental, um planejamento de ação. Bom, você conseguiu criar uma mentalidade que precisa vibrar de uma forma positiva, como nós comentamos, e agora você cria esse planejamento com ação necessária. E nessa intenção direcionada, você age diferente, você se desapega ao dinheiro, pois você está apegado no seu ativo mais rico, que é o seu intelectual. Você toma decisões frias, você age com clareza de propósito, você limpa as dúvidas e cria um canal para as resoluções. Ali você começa a ter uma ação limpa, sem dúvidas, sem necessidade de urgências e sem a chamada autossabotagem. Agora que você entendeu esses 3 códigos, aplica eles na sua vida. Bom, agora que vocês já pegaram esses códigos, comenta para mim qual desses códigos mais acontece na sua vida. E agora não é só deixar no papel. Vamos lá. Precisamos se concentrar, pensar todos os dias para que isso de fato vire uma verdade na nossa vida. Porque através das nossas emoções, é claro, é fato e científico. Tudo que você pensa precisa gerar uma emoção real, um sentimento real, para que de fato você transforme isso em realidade. Não é só pensar. Pensamento positivo, se não tiver com emoções reais, você sentindo, aquilo não acontece. Você precisa primeiro ser para ter e não ter para ser. Grande abraço, eu, Elvis Mendes, empresário emocional, fico com vocês aqui. Já compartilha, segue o canal, ativa o sininho e me siga para mais vídeos.